Ciro Conte. Entrevista. Tenho o prazer e a honra de receber aqui, é sempre muito bom, né, o nosso amigo Maurício Munhoz. Não vou falar o currículo dele todo aqui, que é extenso, né? Sociólogo, professor da Unemat, é ex-secretário, era secretário até dia 31 de dezembro, né, do ano passado, de Ciência e Tecnologia, CCTS, né? Maurício, sempre uma honra te receber aqui, bom dia. Bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite, João Edson, sempre é um prazer conversar com vocês, hoje com o Neto, meu amigo de longas datas aqui também na bancada, né, e a todos, muito obrigado pela oportunidade. O Maurício chegou aqui para honrar todos os santistas de Mato Grosso, dizendo o seguinte: nós começamos mal hoje, nós não colocamos o Santos na lista ali do, né, junto com São Paulo e quem que é outro que tinha... Corinthians. E Corinthians, né? Então, o Maurício que é santista raiz, né, Maurício? Claro, cara, que ofensa dizer que tudo bem, o Corinthians e o São Paulo não classificar é uma zebra, o Santos não, porque já é normal. Pois é. Foi ele só não mandou mensagem reclamando disso, então, porque ele estava no caminho. Porque ele estava vindo pessoalmente, né? Senão ele manda, mas está certo. O cruzeirense aqui também, que já foi acostumado a apanhar faz bastante tempo, não tá... recebe essas de vez em quando. Os comentaristas colocam assim, entre os rebaixados do Campeonato Brasileiro do ano que vem, o Cruzeiro é o primeiro que todo mundo fala, então tem que aguentar. Mas a vinda do Maurício aqui hoje é porque a gente tem falado todos esses dias desse ano, principalmente, né, desse grande avanço em termos de economia de Mato Grosso, essa questão do agro avançando bastante, e paralelo a isso, a questão do emprego, a gente tem uma boa taxa de empregabilidade, né? E junto com tudo isso, municípios exauridos, essa diferença, esses impactos. E o Maurício é um grande pesquisador, se não o maior pesquisador de Mato Grosso, né? Tem inclusive livros escritos sobre isso, né? Sobre o estado de Mato Grosso. E a vinda do Maurício aqui para a gente debater justamente essa questão, Maurício. Esse bom desenvolvimento de Mato Grosso não chegou em todos os municípios. E se não chegou em todos os municípios, não chega em todas as pessoas. Ou não chega sequer na maioria dos mato-grossenses. Chega em parte dos mato-grossenses, né? Como a gente pode analisar isso? Bom, o Estado, sem dúvida, tem diversas desigualdades, né? Eu digo diversas desigualdades, porque além das regionais, tem as sociais, né? Mas a gente está falando das regionais, que são os municípios que realmente não acompanham, alguns não acompanham o ritmo de outros, né? Aqui há municípios, se você pegar um indicador, por exemplo, de renda, é nível da África subsaariana, que é uma região muito pouco desenvolvida, né? Então, e por outro lado, há municípios assim que tem nível europeu de renda, por causa do modelo do agronegócio, né? O agronegócio realmente nos municípios da primeira geração, porque temos duas gerações de municípios do agronegócio. Aquela primeira, Sorriso, Primavera, são municípios que começaram a ser colonizados especialmente pelos grandes produtores, e ali eles estabeleceram, até hoje eles moram ali, e ali tem uma rede de fornecimento para o agronegócio, lojas, tudo mais, e que ajudaram muito esses municípios a crescerem. Já os municípios da segunda geração, exemplo, Portos Gaúcho, hoje ele é um grande produtor de soja, mas o produtor não mora ali. Ele mora em Sorriso e comprou terras ali, ou arrendou terra ali. E ele vai se expandindo. E não há uma rede de comércio ali para atender o agronegócio. Ele compra em Sorriso, né? Então, mesmo dentro do agronegócio, dos municípios produtores, há diferença. Agora, uma coisa muito interessante, pessoal, é que nesses municípios da primeira geração, especialmente Sorriso, Primavera do Leste, eu faço destaque deles, mas os outros também são assim. Eles já estão migrando de uma economia primária exportadora apenas, que apenas produz commodity, para uma economia sofisticada. Sorriso, por exemplo, a principal atividade econômica lá hoje são os serviços, comércio e serviço. Esse aqui é o PIB nos mostra, um dado oficial do IBGE. E Primavera do Leste já é indústria, a primeira atividade. Então, quando a gente vê
essa migração, né, a gente fala, poxa, é um modelo que está dando certo. Sim. Pelo menos nessas regiões. Porque o que a gente quer? A gente não quer ver uma economia que só exporta produtos primários. Isso é importante, mas é pouco para o que poderia ser, né? Agora, quando a gente vê que essa economia, produtos primários, ela está alavancando uma economia mais sofisticada, daí a gente fala, poxa, esse é o modelo que está dando certo. Porém, limitado àqueles municípios, né? O resto do estado é muito... regiões bastante empobrecidas, e para isso é preciso pensar numa solução para isso, né? Lembrando que nós temos município agora no período da chuva que está isolado, né? É uma região que você conhece muito bem ali, aquela região de Juína, da 170, né? Tem município lá completamente isolado, né? Porque choveu, não está passando carro, não vai, não volta, né? Automaticamente, tudo que se produz lá, se tem dificuldade de chegar até lá, imagina sair, né? Automaticamente ele está fora dessa relação. Fora isso, tem outros municípios, a gente pode começar por aqui, Maurício, que coisa interessante. Cuiabá, ela é a capital, ela centraliza o maior bloco econômico, né? Mas no entorno de Cuiabá, a pobreza dos municípios é gritante, com índices complicadíssimos, como de analfabetismo, IDH muito baixo, empregabilidade lá embaixo, tá? E próximo da capital, que aqui se oferece trabalho todos os dias, né? O que é isso? É aqui que tem que ser é a partir daí que é a mão do governo? Eu entendo que sim, é onde o governo pode atuar para diminuir as desigualdades de uma maneira mais prática, né? Mas não é só no entorno, tá? Se você pegar a própria capital e Várzea Grande também, a área assim, mais periférica, né? A gente tem aqui características de favela, tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande. Não aquela que a gente está acostumado a ver no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, grandes blocos assim de casa de madeira, não, mas aqui tem características de favelas, porque é uma população bastante empobrecida, né? E jovem, né? O jovem da periferia aqui de Cuiabá, especialmente, ele vive uma realidade assim, de empobrecimento, né? Então a gente tem que ficar alerta a isso, mas assim, e o entorno especialmente, né? O entorno ele precisaria e precisa, né, de uma ação mais efetiva para que não haja essa desigualdade tão latente, tão clara, tão evidente, né, aos olhos de qualquer um, né? Se sai daqui e vai para Corizal, por exemplo, você vê, e não precisa nem ver, se você pegar a estatística, por exemplo, de Bolsa Família, sim, em Acorizal, dados oficiais, né, que hoje voltou a ser o nome Bolsa Família, 52% das famílias de Acorizal, 52% são beneficiárias, né, do programa Bolsa Família. Significa, em outras palavras, que estão em extrema pobreza, né? Porque só usufrui do Bolsa Família quem está em extrema pobreza. Mesmo que esse dado, que é extrema pobreza, pode ser alguém vê de um jeito, outros vê de outro. Mas quem necessita de um programa de Estado para sobreviver, eu entendo que está em extrema pobreza, né? Maurício, você falou de realidade regional. Eu me recordo que no começo dos anos 2000, você preparou um estudo tratando desse tema, realidades regionais, inclusive com uma série de palestras, lançando verdadeiros almanaques tratando desse assunto, mostrando o potencial de cada região, quais ações o governo federal, o governo estadual e o município devem entrar para mudar essa realidade, para alavancar o crescimento econômico e social nesses municípios. Você acabou de citar aí, por exemplo, municípios aqui do Vale do Rio Cuiabá. A gente tem, por exemplo, aqui pertinho, Alto Paraguai, Arinápolis, cidades que tinham seu modelo de desenvolvimento baseado no garimpo, e com a queda dessa atividade, esses municípios hoje encontram dificuldades. Parece que de lá para cá, mesmo com esse material que foi amplamente publicado e divulgado, né, para as autoridades, eles pouco pegaram esse material aí, estudaram e desenvolveram ações para mudar essa realidade. Eu tenho essa percepção ou é diferente isso? Começa que você falou começo dos anos 2000, eu acho que eu era estudante nessa época ainda. Você trabalhava na Assembleia, mas... Ele faz essas gracinhas. Que é o seguinte, até 50 anos está no começo, depois que dobra o cabo da Boa Esperança que vai para frente.
Não, de fato, esse estudo, essa desigualdade é muito tempo identificada no Estado, né? E a gente não vê muito progresso em alguns municípios. Eles continuam sendo municípios bastante empobrecidos, né? Você citou alguns municípios aí que realmente os indicadores apontam para empobrecimento, né? Um nome que está sendo utilizado muito atualmente, né? Então, essas desigualdades estão muito latentes. Agora, é muito legal a gente ver, por exemplo, alguns fatores que nos mostram que o futuro aqui pode ter uma economia um pouco mais dinâmica. Porque o agronegócio no estado de Mato Grosso, ele é muito concentrador, né? Outro dado oficial também do censo do IBGE, o censo agrícola, agropecuário deles. O Mato Grosso produz algo em torno de o dobro do que o Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma noção de comparação, em soja. É um pouco menos que o dobro, mas vamos arredondar para o dobro. Porém, no Rio Grande do Sul, tem 98 mil propriedades produzindo soja. E no Mato Grosso, 8 mil propriedades produzindo soja. Veja, se 8 mil produz o dobro que 98 mil, você imagina como a nossa característica de latifúndios, né? Concentração. Concentração, isso concentra. Se você tem 98 mil produzindo a metade que se produz aqui, você imagina que a distribuição lá é muito maior, né? Pequenas propriedades. E esse modelo de pequenas propriedades também existe em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no resto do mundo. Os Estados Unidos é um país agrícola também, sempre foi um país agrícola, força agrícola muito grande, mas pequenas propriedades, né? Na China, na França. O Mato Grosso é um dos poucos lugares que eu conheço que tem a produção concentrada assim, em grandes propriedades. Outro lugar que eu conheço é a África. Então, alguns países africanos. Então, esse modelo do agronegócio, como eu disse, ele é importante a partir do momento que ele começa a alavancar outras matrizes econômicas, como comércio, serviço. Agora, nós temos outras grandes matrizes econômicas no Mato Grosso que podem também ser incentivadas. Turismo é uma delas, e aí atinge especialmente a região aqui, Chapada, por exemplo, ou Poconé e outros municípios. Agora, nós temos aqui, não sei se vocês sabem, nós temos aqui na região de Campo Novo do Parecis uma grande bacia do que o pessoal chama hoje de shale gas, que é aquele gás alternativo, que é o gás do xisto. Tá? Isso daí é uma grande alternativa para o petróleo, né? Porque ele não é, ele é diferente, ele é o xisto, né? Não é aquele combustível igual ao petróleo. E o Mato Grosso tem isso. A Petrobras até hoje não explorou porque é uma tecnologia muito avançada, mas lá nos Estados Unidos já estão desenvolvendo uma tecnologia muito legal para se extrair isso. E nós temos, por exemplo, mineração, bastante mineração, na região de Aripuanã, que o João Edson citou agora. Sim. Ali é uma região que tem muito potencial. Então, você imaginar o Mato Grosso, imaginar assim que novas matrizes virão e aí você consegue dinamizar a economia, porque se você ficar dependente de uma única matriz, como a gente é muito dependente hoje, a gente não consegue diminuir as desigualdades regionais ou sociais, né? Principalmente a questão do garimpo, por incrível que pareça. O garimpo, ele tem uma... E eu falo do histórico de Mato Grosso, né? Aconteceu. O garimpo, ele chega num local, ele cria aquele boom, né? De negócio, dali a pouco chega... Porque ele quase sempre inicia de forma irregular, né? Aí, com o tempo, necessariamente o Estado chega. Quando o Estado chega, aquele microcomércio que existia, que é um comércio muito complexo, né? Eu conheço isso, que eu conheço do início de Peixoto e Azevedo, por exemplo, né? Como que era, né? Começa dentro da fofoca, né? Começa ali, depois assim, vem a regulamentação do Estado e aquele garimpeiro que está ali, ele sai, ele vai embora, né? E a empresa que chega, normalmente ela nem compra porque ali não tem um mercado que forneça para ela. E fofoca no garimpo não é conversa fiada. Não, fofoca mesmo. Fofoca é o nome que utiliza, né? É um termo que utiliza, como tantos outros nomes, né? Que são específicos do garimpo, né? E aí esse município, a população que fica ali, que sobrou, ela entra numa condição de pobreza enorme. Alguns municípios levam muito tempo para conseguir fazer essa passagem. Nós temos muito... Alto Paraguai é um exemplo disso. Alto Paraguai já teve ano que era um dos maiores PIBs, né? Pochorel, um dos maiores PIBs do estado inteiro, quando o estado era um estado único, né? E por incrível que pareça, são regiões que, se for bem explorado ainda a questão do minério, e todas elas são regiões com características de turismo. Aonde tem garimpo tem a característica de turismo. Nenhum município onde tem garimpo não existe em torno dela isso.
O próprio relevo favorece isso. Normalmente os rios têm cachoeira, tem uma série de coisas que em outro local do mundo era um grande ativo comercial. Aqui em Mato Grosso não, no Brasil, né? Não pode dizer só aqui. E geralmente no Brasil não. É uma beleza escondida. Até porque ela é de graça, sem infraestrutura, sem condição do cidadão chegar até lá, né? Termina um problema sério. Maurício, nesse virar político, eu falo virar político no sentido, toda eleição é um virar político, né? Os governos estaduais e até o governo federal fala muito em investimento em agricultura familiar. A gente sabe da complexidade que é a agricultura familiar. É fácil falar até para conquistar voto, mas é difícil de lidar ela com a complexidade dela, né? Mas seria a solução ou apenas uma parte da solução? Eu acho que seria uma solução. Agora é muito difícil você conter o avanço do agronegócio, né? Porque é a realidade das pessoas. Assim, aquele agricultor que é apaixonado pela terra, ele não sai dali, ele está em extinção, né? Sim. Então, o que está acontecendo hoje no Mato Grosso, especialmente quando a gente fala nos latifúndios, é que o agronegócio está avançando nas áreas de pequena agricultura e compra, né? Sim. Chega para você, primeiro que os filhos já não querem ficar na terra, né? Então sobra os mais idosos ali e já com dificuldade para manter. Essa é uma realidade, tá, que está acontecendo. E daí chega alguém, um vizinho, né, do agro, da soja, fala: eu quero comprar a tua terra ou arrendar, e a pessoa está cedendo. Isso que está acontecendo. Sim. O censo do IBGE apontou isso. É um número. Com o número a gente não brinca, né? Então, eu acredito que é muito difícil você incentivar a agricultura familiar diante desse quadro. Agora, é possível, tem que se tentar, né? Alguma forma para estimular o agronegócio, seja a agroecologia, que é a nova tendência. Aí é preciso algum esforço nesse sentido. Agora, eu estou vendo diversas ameaças também que atingem a agricultura familiar, sem dúvida, mas atingem também a própria agricultura em escala, que são as mudanças climáticas, né? O nosso grande ativo para a agricultura em grande escala é o nosso clima. A terra, ela também é importante, mas na minha opinião o clima é o principal, né? O clima que nós temos aqui. E a gente está percebendo diversas modificações no clima que podem atingir um futuro da agricultura em grande escala também. Há um dado da Unemat de Sinop, o campo de Sinop demonstrou por imagens de satélites. Isso é um dado também, tá? Você vê ali como é que você vai questionar. Satélite apontando o aumento da desertificação no Mato Grosso. O estado está aumentando a desertificação. Isso aqui pode virar o Nordeste. Não vamos ser alarmistas a esse ponto, mas vamos ficar pelo menos atentos a isso. Outra grande ameaça é a água. Sim. Na minha opinião, a gente não sabe que nós temos de água no subsolo e estamos tendo um aumento grande da irrigação. Que a irrigação, você vai ver, você passa por esses campos, você não via antes, você vê pivôs de 100 metros, 200 metros de pivô tirando água do subsolo, e tira muita água do subsolo. Isso daí, a gente não sabe o que nós temos de água no subsolo. Sabemos que temos alguns aquíferos aqui, grandes, mas a gente não sabe a quantidade de água. Está sob ameaça ou não? Só podemos dizer que sim ou não se a gente saber identificar, colocar postos para identificar. Na CISTES, inclusive eu tive a oportunidade de apresentar lá na COP, no Egito. O governador me chamou, a gente apresentou lá. O governador Mauro Mendes, preocupado com isso, fez que a gente criasse, né, um sistema para identificar isso. A gente criou um pré-projeto e apresentamos na COP esse projeto para o Fórum Econômico Mundial, para que o Mato Grosso faça um estudo para identificar o que nós temos de água no subsolo. Água de rio, já sabemos, a ANA, existem alguns órgãos que identificam, mas água de subsolo não sabemos. Então, e se está em fase de extinção? Porque quando você avalia o processo de chuva, né, a gente entende o processo dos rios voadores. A água que sai do subsolo, além de para irrigação, sai também para os rios, para formar nuvens, e essas nuvens vão para outro espaço. A gente não sabe para onde ela vai, são os rios voadores, né? Isso tudo não pode estar somando para um perigo, uma ameaça, para a água estar terminando aqui? Não sabemos. Então, são ameaças que a gente tem que ficar alerta, até para a gente entender que o agronegócio não depende apenas de perigos externos. Por exemplo, a economia dos Estados Unidos está em crise.
possível crise, né, com esses bancos quebrando lá. A China com o PIB caindo. Tudo isso significa um perigo também, né, para o consumo mundial, e a soja depende do consumo mundial. Se isso não acontece, já é uma ameaça. Mas além das ameaças externas, que nós temos sempre, a gente fica sempre vulnerável, nós temos as ameaças internas também, para entender o nosso processo de produção, né? Então, eu fico preocupado mesmo, e sempre que eu tenho oportunidade, eu externo essa preocupação, não de um cara alarmista, um cara assim, dizendo que está tudo errado, não, mas a gente tem que estar sempre alerta, né? Sim. Até porque, quando a gente trata da questão da natureza, ela é meio estilo castelo de areia, né? Para construir você leva um tempão, mas ela se destrói muito rápido. Só que as consequências, elas são a longo prazo. E quando começam as consequências, que você vai para uma reconstrução, o prazo se torna maior ainda para você conseguir começar a retroagir todo um processo. Então, eu tenho uma questão que eu reclamo muito, né? E aí o motivo é porque eu venho da área das ciências, né? Venho de dentro da universidade. A gente fazer as coisas quase o tempo todo sem um estudo de impacto. A gente precisaria ter, um estado como o Mato Grosso, né, precisaria ter estudo de impacto praticamente em todas as áreas. E tem uma reclamação que eu faço: tem mais fiscal sem saber o que está fiscalizando do que gente realmente estudando para dar norte. Para fazer com sustentabilidade. Exato. Aparece fiscal de tudo quanto é lado. Aí você pergunta para o fiscal, ele não domina nada. Ele está ali com a prancheta, tá, para cumprir protocolos, né? Isso não significa nada, isso só dá polêmica, dá discussão, uma série de coisas. A gente falta estudos profundos sobre essa questão. Se essa é a nossa vocação, eu acho que a gente teria que ter todos os estudos possíveis, até para ter o enfrentamento quando há políticas de ataque em relação à nossa produção, que tem influência direta na questão comercial, né? E como conciliar essa questão da ciência, né, em um país onde não se investe em ciência? Eu acho que Mato Grosso já merecia ter uma universidade da terra, não só no nome, no sentido de universidade da terra mesmo, porque a gente sobrevive aqui da terra, né? Isso existe em outros locais do mundo. Especialmente aqui deveria mesmo, né, cara? Uma ideia bastante desafiadora essa que você está colocando aí. A gente estudar com mais profundidade, e uma universidade centraliza tudo isso, né? Porque as nossas universidades hoje estão, assim, na minha opinião, buscando um rumo, né? A gente vê o NEMAT, por exemplo, lamentavelmente, João Wes, você que é da academia, com cursos formando 2, 3 pessoas. Sim. Né? Está acontecendo muito isso. E sobrando vagas. Eles estão comunicando diretamente, olha, tem nova oportunidade, se inscreva, e acaba que vários cursos não preenchem sequer a quantidade mínima e termina com 2, 3, está acontecendo isso, né? Eu citei o NEMAT, mas também acontece com outras universidades, inclusive com a FMT. Sim. Tá? Alguns cursos assim que você fala, puxa, mas então eles não são necessários. Eu acredito que são, mas talvez dimensionar o tamanho dele um pouco menos. Estou citando o caso, por exemplo, de letras, né? É um curso que... Direito, não para de formar advogado, para tudo quanto é lado formar advogado, né? Então a universidade tem que se readequar, né, cara? Porque assim, tem uma questão que as pessoas ficam, que é investimento. Mas veja bem, investimento só existe em campo que há retorno. E tem uma coisa que muitas vezes as pessoas não se tocam. No Brasil se valoriza muito pouco a questão do investimento em pesquisa. Imagina o seguinte: se não tivéssemos investimento em pesquisa, como que seria o agronegócio em Mato Grosso? Estou dando um exemplo, mas posso ir para a indústria, outros campos, né? O produtor que está lá, ele vai lá, compra um frasco de um líquido, né, para colocar lá na propriedade dele. Aquele líquido tem anos universitários naquilo, tem muitos professores universitários naquilo, tem muito pesquisador, tem muito aluno que passou, que fez experimento, tá? Então, quando ele chega lá, parece que é simples. E estou falando aqui que pode ser um agrotóxico, um pesticida, né? Mas pode ser um fertilizante, pode ser uma melhoria na semente. Quantos anos de pesquisa? E essa melhoria de semente não é feita de qualquer jeito. Existe laboratório que estuda, que verifica, que estuda a genética, que testa, que faz uma série de coisas, tá? Então a ciência é importante em todos os campos. E a gente tem uma desvalorização da ciência. Eu penso até, e
Eu sou daquelas pessoas que não sou a favor de ficar aumentando impostos, mas dentre os nossos impostos mato-grossenses deveria ter um exclusivo para pesquisas dentro do campo do agro. Que aí entra tudo. Eu estou falando a questão do agro, questão da produção, pesquisar todos os elementos, inclusive pesquisar subsolo, pesquisar a questão da água, pesquisar a questão do tempo. Quanto tempo esse solo nosso vai aguentar a questão dessa produção? É possível saber? Sem pesquisa, não. Professor João Edson, nessa mesma linha de pesquisa aqui, aqui ao lado do Maurício Munhoz, ele vai dizer que não foi na década de 2000, no começo do ano 2000, foi um pouquinho mais, tá? A questão da central dos projetos da MM, eu não sei se ainda está ativa, a central dos projetos da MM, não sei como é que está, mas me parece que ela ajudou, ela contribuiu muito com os prefeitos naquele período para desenvolvimento dessas ações sustentáveis com base em pesquisa, né? Essa central de projetos, e que inclusive foi premiada nacionalmente, né? Acho que foi isso, né, Maurício? Essa foi recente, foi 2012. Mas assim, é porque ela ajudou os municípios a trabalhar projetos. Os municípios têm muita dificuldade de fazer projetos, né? Seja projeto arquitetônico, mas projeto também de desenvolvimento, né? Então, a gente foi criado, né, na MM, em 2012, essa central de projetos, com 60 pessoas, assim, contribuindo nesse sentido. E, de certa forma, é isso, uma pesquisa ajudou a pesquisar, né? E contribui com o que o João está falando também, investir em pesquisa. Às vezes as pessoas acham um custo, né, mas tem um retorno muito grande nesse sentido. Por exemplo, se você, um projeto, vamos imaginar que no governo federal ou mesmo fora do governo federal há muito dinheiro por aí, a procura de projetos. Então, se você constrói um projeto legal, você consegue dinheiro, um dinheiro extra, um dinheiro que não estava na receita daquele município. E se você constrói um prédio, ou você constrói uma estrada, um laboratório, você está contribuindo para o desenvolvimento do município, né? Então, é muito importante se pensar nesse sentido. E no Brasil não temos mesmo essa tradição, né, de pesquisar, e o que o João falou, de que o agro só deu certo por causa de pesquisa, né? Sim. Tudo bem, começou pela Embrapa, que é a estatal, que foi o Mato Grosso só é possível, porque a Embrapa disse que é possível a soja aqui. Porque a princípio diziam, não, que não dá para soja naquela região lá, e deu. E daí depois a iniciativa privada, através da Fundação Mato Grosso especialmente, mais outras fundações, outros estudos, investiram em pesquisa, né? E daí deu resultado, né? Então a pesquisa é uma forma de se melhorar a produção, melhorar o que você faz, né? Maurício, estamos aqui com o Maurício Munhoz, ex-secretário da CECITEC, né? Maurício, você escreveu um artigo esses dias utilizando o chat do GPT, né? Assustador esse negócio, né? Muito assustador, porque primeiro você conversa com uma máquina ali, né? E mais ou menos a ideia da Alexa, que a gente está mais ou menos acostumado, só que não é Alexa, é muito mais desenvolvido. Por exemplo, você fala, eu quero escrever um artigo sobre o Flamengo do ponto de vista de um vascaíno. Sim. Em 20 segundos está ali, pronto. Um artigo claro, daí o vascaíno descendo o pau no Flamengo e tal. Você coloca, eu quero daí você dá detalhes, eu quero ser sarcástico. Sim. Eles são sarcásticos. Então, assim, tudo, né, que você quiser, por exemplo, eu quero investir em ações hoje, me dá as melhores opções na Bolsa de São Paulo. Ela vai perguntar, você quer qual tipo de análise? Análise gráfica ou outra? Análise gráfica. Pô, para você fazer análise gráfica é um negócio super complicado, né? Eles fazem na hora. Então, em 20 segundos, tá pronto. A compra da Petrobras, compra da Bradesco. É muito assustador, porque parece mesmo que você está diante de uma pessoa conversando contigo ali, porque você tem, inclusive, alguns sentimentos. Lógico, você pergunta, você tem sentimentos? Faz pergunta direto para a máquina. Ele responde assim, eu não tenho, mas eu entendo o que é e eu sei trabalhar com isso. Sim. Então, puxa, é assustador, né? Você fala música, poesia, textos, quero fazer um trabalho acadêmico. Eu quero fazer um trabalho acadêmico marxista sobre tal tema. Vai lá e faz. Bom, é muito assustador, né? Você fala, puxa, qual é o futuro, por exemplo, de algumas profissões, né? O próprio advogado, né? A gente falou que assim, faz petição em poucos segundos, assim. É muito assustador e nos fala assim, o que vai ser do futuro nosso, inclusive, né?
A gente que estuda, a gente que... O ChatGPT, a rigor, vai substituir muito dessas coisas. Agora, eu vejo com otimismo, porque eu acredito que vai ser algo que vai ajudar a gente, né? Melhorar a nossa performance, não substituir integralmente, porque sentimento mesmo, eles podem até entender o que é sentimento, né? Mas eles não vão ter. Então, o sentimento é necessário para muitas coisas nessa vida, né? Então, eu tenho esse otimismo, mas é bastante assustador, viu, João?